Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental. E hoje estou aqui com o... Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, uma alegria estar com vocês. Eu sou cardiologista e hoje tem um amigo aqui muito interessante porque temos também, como no episódio do Bruno Colontoni, vários pontos em comum. Nós nascemos em 65, né? Assim como eu, ele também tem especialização em medicina do trabalho e também torcemos pelo Corinthians. Então, vários pontos em comuns, né? Mas ele vai se apresentar daqui a pouco. Então, hoje a gente trouxe um nutrólogo e endocrinologista de verdade. Hoje a gente está com o Dr. João Carlos Gonzalez, aqui presente. Tudo bom, João? Tudo bem, um prazer, muito obrigado, Henrique, Carlos, pelo convite, né? Obrigado você por estar nos assistindo aqui no Entre Costas, né? Porque quem conhece sempre gosta, né? Então a gente vai bater um papo hoje a respeito sobre nutrologia, né? De verdade, né? E tirando alguns mitos que são colocados por aí, infelizmente hoje por alguns profissionais, né? Então fazer o assunto sério sobre a nutrologia com N maiúsculo, né? Que nutrologia não é opinião, é ciência, né? Esse foi um dos temas, inclusive, do congresso no Einstein, sobre a parte da nutrologia. E aí a importância, como essa ferramenta da nutrologia ajuda tanto na parte do diabetes, que é a minha especialidade principal, né? Tenho mais ou menos uns 30 anos que eu trabalho com diabetes, né? Então a gente vai procurar acompanhar essas mudanças aí do final da década de 90 para cá, né? E aí tentar passar para vocês aí o que nós temos de mais atual sobre diabetes. E essa história do João, interessante. Primeira vez que eu conheci o João foi numa palestra sobre diabetes em Jundiaí, mais ou menos 30 anos atrás. Então é essa história mesmo, história de amizade que a gente tem, de conhecimento, aprendo muito com o João. E é interessante esse perfil que o João tem de cunho científico, técnico e para os seus pacientes e para os colegas também, que ele sempre está fazendo as apresentações, palestras. Sim, é um prazer, né? Você permita-me apresentar assim um pouquinho para o pessoal que não me conhece, né? Eu sou nascido aqui em Jundiaí, né? Estamos na década de 65, né? 60 anos esse ano, se Deus quiser, Carlos, né? Graças a Deus, bem vividos, né? Então, o que a gente procura fazer, né? Eu fiz técnico em Química aqui em Jundiaí, né? A Química foi a base para que eu fizesse a faculdade de Biologia, né? Fui formado em Jundiaí, fui formado no Anchieta em 1984, né? Com Química. Eu trabalhei na Duratex, né? Na análise de laboratório de Química, Físico-Química, tratamento de água de caldeiras, produção, tudo. Aí depois eu fiz a faculdade de Biologia, né? Na PUC de Campinas, né? E lá tive a oportunidade, né? Foi apresentado para mim na época um artigo sobre fisiologia, eu apaixonei sobre fisiologia endócrina. E eu recebi um artigo que havia um curso sobre fisiologia endócrina na Escola Paulista de Medicina. E eu nem sabia o que era a Escola Paulista de Medicina, né? Para mim era uma escola, tinha meia dúzia de carteiras. Quando eu cheguei lá, uma das maiores faculdades do Brasil, né? Hoje é a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E eu tive a graça de ser muito bem acolhido pela doutora Miriam, né? Que é especialista em diabetes. E então foi tudo se encaixando, né? Foi muito bom. E lá eu trabalhei com... Hoje nós vamos falar a respeito do Ozempic, vamos falar aí do Mounjaro que está chegando, de outra droga que está chegando, a Retepatida, que são drogas novas que atuam nos chamados enterohormônios, né? Tanto a nível de GLP-1, quanto o GIP, quanto o glucagon. E essas ferramentas fizeram parte da minha tese de mestrado, né? E isso foi em 95 que eu concluí. Depois eu fiz, como saber não ocupa espaço, né? A gente foi fazer a faculdade de medicina. Eu fiz aqui em Jundiaí, me formei em 96, fiz especialização clinicamente aqui na Soban, fiz especialização de diabetes na Unicamp durante um ano. Dr. Marcos Tambassa, um excelente professor aqui na nível internacional, né? Me especializei em diabetologia, fiz a parte... E depois eu fui fazer medicina do trabalho lá na USP, e fui fazer, agora recentemente eu optei por agregar, né, conhecimentos à parte da nutrologia. Tá? Então a nutrologia eu fiz no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, né? Um excelente hospital, excelente nível de aprendizado, os professores de altíssimo, não é alto nível, altíssimo nível, né? Eu tive o prazer de estar lá e foi muito bom, e desde o primeiro início, desde a primeira aula, né?
porque você está no Einstein, né, aquela coisa toda, aquela pompa, e realmente o assunto foi muito, pessoal, bem simples, bem prático. E o presidente do Einstein, Dr. Sidney, né, ele sempre, onde vocês forem, levem uma gota do DNA Einstein. É o que a gente procura fazer. Então, medicina é feita com ciência. Medicina não é para amador. Então, a gente tem que saber tudo que a gente vai fazer. Então, não é ser melhor que ninguém. Simplesmente não é para amador. Ninguém pode ter um piloto de avião amador. Seu avião cai. É verdade. Não é ser melhor do que ninguém, mas é fazer o melhor para os nossos pacientes que confiam em nós o cuidado da sua saúde. Então, e você tem um bordão muito legal que é saber e amar não ocupa espaço. Exatamente. Então, o conhecimento e o amor ao cuidado ao paciente. Então, essa acho que vai ser a essência do nosso podcast hoje. Não, com certeza, né? A gente tem que... Ninguém sabe mais que ninguém na vida. Todo mundo aprende todo dia. Eu acho que eu passo isso para meus filhos, passo para meus pacientes, né? E o pessoal que trabalha comigo sabe como é que eu levo. Todos nós temos que aprender. E nada, que seja uma coisa agradável, né? Eu dei aula há mais de 20 anos no estado, né? De biologia, química, enfim, a gente vendi pipoca, né? Em frente do Campo do Paulista, aí 7 anos, então, né? Então, são coisas que a gente gosta do que a gente faz, graças a Deus. E estamos aqui hoje. Uma trajetória de conhecimento e de cuidado ao próximo. Né? Exatamente. Muito bom. João não para, né? Não, o João, ele tem um não pique para de forte. estudar. Né? Não tem que aprender, se não renovar, tem jeito. né? Tem que renovar. Ô, João, então tô vendo aqui na mesa que você trouxe várias canetas. Vamos começar falando sobre o que elas foram feitas primeiro, que é o diabetes. Ah, sim. O diabetes é uma doença inteligente e uma doença antiga. Diabetes que se sabe, né? Diabetes tem 3.500 anos. 1.500 a.C. é o primeiro relato de diabetes na humanidade, né? Os chamados papiros de Eber, na qual havia uma criança que estava perdendo peso, urinando demais, onde ela urinava vinham formigas, e aí veio o primeiro relato de diabetes. Que a palavra diabetes, em grego, significa perder água. A palavra diabetes, por isso que a gente sempre comenta, eu estou levantando muito à noite para urinar, do nada, né? Então, essa é a primeira palavra, diabetes. E diabetes mellitus é perder água com mel, que mellitus de mel. Existe o diabetes que você não tem o mel, que é o insípidos, né? Isso ocorre em traumas de UTI, hipofisites, né? Acidentes automobilísticos, né? Pode acontecer. Ou por outras hipofisites que podem levar à secreção inapropriada do ADH, hormônio antidiurético. Mas no caso do diabetes acontece isso. Então as pessoas começam a urinar muito, né? E assim caminhou a humanidade com o diabetes, a pessoa perdendo açúcar pela urina e definhando, perdendo massa muscular, urinando, tendo infecções de repetição, isso a nível urinário e a nível pulmonar, a imunidade foi baixando, e as coisas caminharam isso ao longo dos anos até a chegada por volta de 1920, né? Onde 4 pesquisadores sensacionais, né? Dr. Bunting, Dr. Best, o Best nem era doutor, eu vou chegar no detalhe do Best. O Bunting, o Best, MacLeod e o Killip, eles descobriram a insulina, né? Foi em 1922. E Best, que era aluno do Bunting, era aluno de 6º ano de medicina, e foi no Canadá, em Toronto. E eles usaram a insulina, né? No caso, foi extraída de pâncreas, no caso, eram de cachorros, né? A cachorrinha chamava Marjorie em francês, que em Toronto é francês, que o pessoal fala lá, sigla Margarida. E aí eles extraíram e usaram numa criança chamada Leonard Thompson. Foi a primeira criança que realmente se curou, tratou o diabetes com a insulina, né? Em 1922. E isso permaneceu inalterado até 1946. Quando em 1946, né, eu até trouxe aqui o nosso arsenal, aqui, acho que a câmera está pegando, né? A insulina NPH, né? A NPH, essa daqui, ó. Dá para perceber que ela é branquinha, né? Parece um leite, né? Hoje nós só temos já na apresentação, na caneta, né? Essa famosa caneta, João. A caneta de aplicação de insulina, na qual a agulhinha bem fininha, quase nem aparece. Quase não dá para ver. Quase não dá para ver. E a dor, quando eu falo zero, é zero. É zero. Não dói a aplicação. Não dói. Se tiver dor, tem alguma coisa errada. Perfeito. Então, quando é feita com a seringa, com a caneta. Quando é feita aqui realmente há um incômodo. Por isso que as coisas melhoraram, caminharam de 1922 para cá. Isso aqui foi em 1946, a chegada da insulina NPH. NPH é neutra, protamina. Protamina é uma proteína extraída do esperma de um peixe, na qual faz com que
a insulina perdure mais de 6 horas, que até então que isso durava. Porque você aplica a insulina no tecido subcutâneo. O local da insulina é no pâncreas. Nosso amiguinho pâncreas é esse rapaz aqui, né? Está no estômago. Então eu trouxe até o pâncreas aí. Olha que legal. O pâncreas ele fica aqui. O pâncreas é um órgão misto, né? Ele tem a função endócrina e a função exócrina, ou seja, ele libera hormônios, né? Dentre eles a insulina e o glucagon são os principais, mas também libera substâncias que ajudam na digestão dos alimentos, dentre elas o bicarbonato de sódio, a lipase, a bilase, que caem no duodeno, na primeira porção do intestino delgado. Então essa insulina NPH, ela foi um marco de revolução, né? De 1922 para até 46, né? E curiosamente você vê, tudo é sempre pós-guerra, né? A evolução. Em 1922, nós tínhamos a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. Aí, em 1922 chega a insulina. E a Segunda Grande Guerra é 39 a 45, né? Em 46 chega a NPH. E aí o que acontece? E aí isso perdura, e aí utilizava-se esse esquema, e por volta também dos anos 40, 50, chegaram as chamadas sulfas, né? A glibencamida e a glicazida, em especial, que chegaram um pouquinho mais para frente. Hoje a gente dá preferência a usar menos possível as sulfas, mas a gente usa. É como se fosse um cheque especial. Se está apertado, vai lá, usa o cheque especial, mas tenta sair dele. Para isso, nós precisamos de outras ferramentas que a gente pode utilizar. E continuando no capítulo de insulinas, e a insulina depois ela teve uma mudança, vamos sair da televisão preto e branco para a televisão colorida no ano de 2001, com a chegada no Brasil da insulina Lantus, esse é o nome fantasia, e o nome científico é a insulina glargina. Glargina porque tem glicina e arginina, que são 2 aminoácidos que foram incorporados na molécula da insulina. Estamos tendo uma aula de biologia, e de história, farmacologia, de história hoje. E endocrinologia, obviamente. Vai batendo papo aí. E aí, então, o que acontece? A insulina é um hormônio que é formado por 2 cadeias, cadeia alfa e cadeia beta. E a insulina é composta por 51 aminoácidos, né? E aí, quando você precisa mudar o tempo de velocidade do funcionamento dessa insulina, que ela haja mais rápido ou se retarde, ela dure um pouco mais, você faz mudanças estruturais agregando peptídeos, né, que são aminoácidos, né, para fazer com que essa insulina tenha uma duração ou mais longa ou mais rápida. E assim sendo, eles colocaram a insulina Lantus, e hoje ela agora aparece como se fosse água, transparente. Então, então esse aspecto leitoso, né, deixa de existir. Deixa de existir, né? Então aqui já é uma outra página, aqui no 2001, a insulina glargina, e de lá para cá houveram outras insulinas que estão presentes entre nós ainda, a Determir, que a gente usa uma insulina muito para gestantes, para as mulheres gestantes, naturalmente, e a Degludeca, que é a Tresiba, é uma insulina de ação prolongada, dura 24 horas. A insulina Lantus inicialmente pensou-se que ela durava 12 horas, 24 horas, mas ela é muito variável. Então, normalmente a gente dá uma preferência a usar 2 vezes ao dia para ter uma menor desglicemia, menor variabilidade glicêmica. Né? Aí depois vão chegar os outros análogos de GLP-1, a gente vai conversar sobre eles, aí acho que deixar ele um pouquinho mais aqui para frente no nosso bate-papo. Então a Lantus ela deixa de ter essa proteína do esperma do peixe. Ela deixa de ter. Então ela não tem, já é outra tecnologia, outra mudança, né? Essa só é a protamina, o pozinho, o pezinho. Né? O pessoal pensa que NPH que é de humano, na verdade não. As insulinas eram feitas de pâncreas de porco, de vaca. De porco é mais parecida quimicamente com a do ser humano. Né? E é interessante que na vida mesmo, né? A gente acaba consumindo um monte de coisa que a gente não sabe de onde vem. Até porque não é o espermatozoide do porco que tá do peixe que tá aí. Não, é a proteína que é só uma proteína que compõe o líquido, provavelmente um líquido seminal, alguma coisa nesse sentido. Aí o pessoal acabou colocando e deu essa extensão. Então a natureza nos brinda, o meu lado biólogo, né? A natureza nos brinda com muitas ferramentas, né? Aspirina, a casca do salgueiro, né? 2 de junho de 1792, reverendo Edmund, na Escócia, né? Primeiro relato sobre aspirina. Depois Hoffman da Bayer
Você patenteou e se é buyer, bom, aí fica aquele trocadilho, né? A metformina, né, que é um produto que nós utilizamos para diabetes tipo 2, né, nós vamos falar os tipos de diabetes que existem. O diabetes tipo 2, a metformina é um produto fitoterápico inicialmente. De 1912, de um lírio francês. Então note que as plantas estão aí para a gente usar. João, aproveitando que você falou da metformina, e muitos pacientes chegam para mim no consultório dizendo, doutor, esse remédio não é um remédio muito antigo, não está ultrapassado. Então, eu acho que quase que 100% dos pacientes com diabetes tipo 2 acabam usando em algum momento a metformina. Então, eu queria que você comentasse, é um remédio antigo, mas ainda atualizado e bem indicado para o diabetes tipo 2? Excelente pergunta, Carlos. É importante que a gente determine, porque os guidelines, eles colocam a metformina como a primeira opção terapêutica para diabetes tipo 2, né? É só fazer um parênteses aqui. Diabetes tipo 1 é quando a pessoa entra em falência pancreática ou redução da produção de insulina pelo pâncreas. Tratamento para nessas situações. Insulina. Ponto final. Não tem outro tratamento. Tá? Por isso que o nome ainda é insulino dependente. Dependente, tipo um insulino dependente. Mas então, diabetes tipo 1, tratamento com insulina. Diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 faz mais ou menos em torno de 8 a 10% dos pacientes diabéticos. E é comum na infância, né? Comum na infância, a história é diferente. É uma pessoa magrinha, né? Às vezes tem uma herança genética, ou na primeira fase da adolescência, começa a perder muito peso, né? E provavelmente é a doença que deu o nome à doença, né? Exatamente. Que provavelmente foi uma criança que... Exatamente, deu nome infantil, né? Então, juvenil, diabetes mellitus tipo 1 é original. Original, seria exatamente. O tipo 2, que faz 90% da população, é a população que também está acima do peso, né? Que tem uma herança genética, que tem um erro alimentar importante, né? E é o que mais acontece, tá? Álcool está muito ligado a isso, então não são pequenos, não é uma cervejinha, as pessoas, infelizmente, ultrapassam o limite. Não precisa concordar comigo, é só ir no supermercado e ficar olhando o carrinho das pessoas. Se a pessoa gosta, toma 2, 3 cervejinhas, mas não, o cara pega caixas engradadas. Aí é complicado, né? Porque isso vai sobrecarregar o pâncreas. O pâncreas tem que dar conta, ele não dá conta, né? Por que ele não dá conta? Porque acontece, você tem que fazer essas substâncias químicas que estão presentes na cerveja, em especial o álcool, vão ser metabolizadas e ser absorvidas e vão para o fígado. E o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano. O primeiro órgão é a pele, né? O fígado ele divide em 4 lobos, o lobo direito, esquerdo, caudado e quadrado, né? E ele tem todas as características, ele é como se fosse a mãe em casa, que segura a barra, né? Então ele tem que metabolizar. E o pâncreas é o cara, é o assistente que vai ajudar na digestão. E os metabólicos, os radicais livres que são produzidos pelo álcool em doses altas, são muito deletéricos, né? Porque o álcool ele acaba sendo metabolizado no organismo, ele acaba formando aldeídos, que é o formol, e acaba formando cetona. Cetona é muito limpa. Então, quanto mais doses você tiver, mais produtos ruins você vai ter. Então, você curtir e aproveitar pequenas doses, eu praticamente não sou contra, mas realmente as pessoas passam do limite. E quem tem uma tendência ao alcoolismo familiar, esse, em hipótese alguma, deve experimentar, porque realmente é o gatilho, né, para outras crises. Acho que até foi tema de podcast aqui, né? Então é importante a gente ver. Então o álcool realmente não é um cara bem-vindo no mundo do paciente diabético, embora a gente não proíba totalmente, mas a gente restringe ao máximo a quantidade, porque realmente não vai agregar, tá? Então, o tipo 2 ele vai precisar de medicações via oral, voltando ao tema, né? Tipo 1, insulina, tipo 2, comprimidos. Em especial a metformina. Vamos ter a nossa amiguinha metformina. Então a metformina, os guidelines colocam como primeira opção para diabetes tipo 2. Aí vai a famosa quarta lei de Newton, né? Isaac Newton, em 1666, né, escreveu as leis da física, né? Inércia, ação e reação. O mais importante a gente lembrar é que você tem que lembrar a quarta lei de Newton, que é o bom senso. Medicina precisa de bom senso. A vida precisa de bom senso. E não é isso que a gente encontra. Então, as pessoas realmente passam do limite. Então, a metformina, em que pacientes que você vai usar? Veja bem, Carlos, se você tem um perfil longilíneo, né, magrinho, atleta, se aparecer um diabetes tipo 2 para você, eu não recomendaria o uso da metformina para você. Por quê? Não, porque você é uma pessoa magrinha. Então, a perda de massa muscular vai ser importante, né? Já se fosse comigo mais gordinho, aí talvez seria interessante a metformina. Então, pessoa que está acima do peso, é melhor usar a metformina.
Então a gente tem que ponderar. A metformina, ela, entre aspas, acaba sendo um sequestrante de vitaminas do complexo B, em especial vitamina B12. Vamos ver se a gente lembra de cabeça nas vitaminas do complexo B, né? O complexo B, né, foi a primeira vitamina que foi descoberta sobre o complexo B, foi a vitamina B1, daí o nome B1, né, é a chamada para o tratamento de beriberi, ou em grego significa não consigo. As pessoas que comiam arroz e já era industrializado e não tinha casca. E aí faltava a vitamina B1, né? Então a vitamina B1 é tiamina, a B2, riboflavina. E a B3, niacina. Riboflavina, F de flavina, faz parte do FADH2, das cadeias de elétrons respiratórias, e o NADH é a niacina, né? Tem até uns suplementos com N-acetilcisteína que o pessoal coloca, né? 4, adenosina, né? Que hoje o pessoal não considera mais como vitamina. B5, ácido pantotênico. B6, piridoxina. B7, biotina. B8, colina. A colina que é a precursora da acetilcolina, que é o neurotransmissor cerebral, né? A B9, que é o ácido fólico, muito utilizado em gestantes, né? Faz parte do protocolo, né? A B10, ácido paramino-benzoico, né? B11, carnitina e B12, a cobalamina, que é a vitamina B12. E ela precisa do fator intrínseco que está no estômago. E quando a pessoa usa a metformina, associada a quadros de estresse, refrigerante, cigarro, cigarro, esse cara não é bem-vindo, ele não foi com persona não grata, e álcool, você acaba tendo uma diminuição do fator intrínseco que você não consegue absorver a vitamina B12. E aí a pessoa começa a ter dores nas pernas, cansaço, indisposição, queda de cabelo, alteração de humor, irritabilidade, e muitas vezes está relacionado à vitamina B12. E até chega ao ponto de uma carência intensa com crise convulsiva. Crise convulsiva, exatamente. Tive pacientes com esse quadro de crise convulsiva por carência de vitamina B12. Geralmente é ligado ao álcool, né? Ou veganismo. Também, até os extremos, né? Então, os extremos são complicados na vida. Por isso que tem que usar a quarta lei de Newton. Bom senso. É o bom senso, né? Excelente. E é interessante perceber como, João, a medicina evoluiu, o arsenal terapêutico para tratar diabetes evoluiu, mas o que a gente assiste hoje? Cada vez um número maior de pacientes desenvolvendo essa doença. Então, a pergunta que eu te faço, estamos falhando na prevenção? E outra pergunta, a questão do diagnóstico tardio. Hoje, essa semana mesmo eu atendi um paciente que perdeu o pai por complicações do diabetes, porque quando fez o diagnóstico já estava com as complicações do diabetes. Então, eu queria que você conversasse com a gente desses dois pontos. Primeiro, estamos falhando na prevenção? Segundo, quanto antes fazer o diagnóstico é o melhor caminho, não é verdade? Não, com certeza, é bem colocado. Nós temos hoje no mundo, salvo engano, em torno de 650 milhões de pacientes diabéticos. E no Brasil, cerca de 20 milhões. Eu acredito que esses números estejam ainda subestimados, né? E sejam maiores ainda. E em função disso, o que acontece? Depois eu trato. É o famoso deixa para depois, né? Não sinto nada, não vou no médico. Ir no médico não é agradável, mas ir no velório é pior. Então a gente tem que ter. É melhor você ir ao médico do que ao velório, né? Principalmente se for o seu, né? Então você tem que fazer a sua parte. E aí fica uma dica para os familiares. Vocês que têm pais, têm o privilégio de ter os pais vivos, cuidem deles, levem ao médico. Custa caro, não tem nada barato. Tá? As coisas estão caras para todo mundo. Mas procure bons profissionais, a rede pública tem bons profissionais, né? Procure assistência, o Brasil está cheio de excelentes profissionais. Eu tive o privilégio, eu fui em congressos internacionais em mais de 20 países, e o destaque eram os médicos brasileiros. Eu não me refiro a mim, me refiro acompanhando o pessoal. O tratamento do nosso diabetes é muito bom. O que acontece, faltam, às vezes, ferramentas na rede pública que a gente possa utilizar melhor. E o paciente também tem que fazer a parte dele, tá? Então eu não quero jogar a culpa pro paciente, né? Porque o paciente ele é mal informado, mas não é só culpa dele. Você sabe que eu tive num congresso, numa reunião médica, né? Inclusive foi na USP, né? Acabamos. Então o tema estamos falando a respeito de alimentação, de os hormônios, etc e tal, né? Hora do almoço era um lanche com refrigerante, com Coca-Cola. Cara, eu falei assim: vocês estão de parabéns, vocês conseguiram estragar tudo que vocês fizeram. Então é um bom senso, cara. Eu já tinha prevenido, levei meu pão com ovo, né? Então as pessoas elas têm que mudar a alimentação, mas não adianta se limpar a casa e estar com o pé sujo. Estraga tudo. Então não é questão de ser chato demais, né?
Mas você tem que fazer a sua parte. Tudo na vida você tem que fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, aí realmente fica difícil. João, mas voltando acho que a gente tem que dar um passinho para trás, explicar principalmente para a audiência o que é o diabetes, né? Que você falou um pouco, mas por que no diabetes a gente tem glicose alta no sangue e por que a gente tem que tratar essa glicose bem colocado. Isso é importante. Porque é o seguinte, você tem os níveis de glicose no sangue, eu procuro deixar bem lúdico, né? Bem simples para as pessoas entenderem. Qual o valor de diabetes bom que precisa ter no meu sangue, né? Então, grave um número fácil. Lógico que do ponto do guideline são outros, mas vamos entender. Velocidade de carro, 80 a 120, tá bom? Tá bom para você andar na velocidade 80 a 120. Você não pode andar 40 por hora e também não pode andar 300 por hora. E não é todo dia, o Carlos se depara, o Henrique também me deparo, com pacientes chegando em 350, 400, e a frase que eu ouço é, não, a minha é normal. Assim, não é normal, isso é frequente estar assim. O normal, você puxa, mas se eu chegar em 90 eu passo mal, porque da forma que você chegou foi rápido. Um avião, ele fica aqui em cima. Ele tem que chegar ao solo. Se ele fizer assim, ele chega ao solo, só que ele chega de maneira errada. Então ele tem que chegar lenta e gradual para que ele consiga fazer o pouso com tranquilidade. É isso que a gente procura fazer. Esse excesso de glicose, ele leva à formação de radicais livres, a nível cerebral, ele começa a formar um complexo amiloide e induz a formação do chamado diabetes tipo 3, o Alzheimer, né? Então ele começa a ter algumas lesões, não necessariamente está relacionado com obesidade, é resistência insulínica a nível cerebral. Então as coisas começam a complicar do ponto de vista cognitivo. Então é uma coisa importante a gente estar atento com essa parte, né? Porque quando a gente fala do cérebro é pior ainda, porque o cérebro só consome glicose, né? Exatamente. O cérebro, ele não aceita o outro alimento, a não ser que seja a glicose, né? E aí se ele tem uma resistência insulínica lá... Ele entra em sofrimento. E aí começa a formar uma capa, entre aspas, gelatinosa ao redor, principalmente na área da memória, né? Do hipocampo. E aí a pessoa se perde tempo e espaço, né? Então a vovó que tem 90 anos, ela fala que veio a mãe dela para visitá-la, aquelas coisas todas, porque ela está vivendo um outro tempo, né? Em função disso daí. Paralelo a isso, isso a nível cerebral. Do ponto de vista de vasos sanguíneos, né? Esse excesso de glicose, ele é indutor também de resistência insulínica e da aterosclerose, junto com o colesterol que nós temos que combater. O paciente diabético tem que estar com os níveis de colesterol mais baixos, em especial o LDL colesterol, né, Carlos? É próximo de 70, isso, né? Mesmo. De 70, né? Então tem que estar bem mais baixos, né? E então o diabetes, ele vai formando também uma substância no sangue que todos nós temos, chamada hemoglobina glicada. E eu sempre faço outra analogia, a hemoglobina glicada é como se fosse uma ferrugem. Então você pega uma bicicleta, você deixa na chuva, você mora no litoral, né? Eu sei que tem gente no litoral que assiste o Entre Costas, e aí o que acontece? Essa chuva no litoral, na bicicleta nova, passou 2, 3 dias já está enferrujada. Essa ferrugem é a hemoglobina glicada. Então, quando eu falo para o paciente que ele está enferrujado e está com excesso da hemoglobina glicada, a boa notícia é que essa ferrugem sai. Então, ela bioquimicamente, ela se resume a ser a quantidade de glicose média dos últimos 90 dias, das últimas 24 horas sobre o paciente diabético. E isso aumenta a chance de haver hemoglobina glicada, quanto que é hemoglobina glicada boa, né? Em torno de 6, 6,5 para baixo, né? O que a gente procura deixar, dependendo a idade também, que é outro fator, para a gente não ficar amarrado a guidelines. É importante os guidelines, é igual o Waze, você usa como referência, mas você tem que ter a quarta lei de Newton, tem que ter o bom senso. Você tem que ver uma vovó de 85 anos é diferente de uma pessoa que tem com 25. Tá? É bem diferente a resposta, né? Tinha professora na faculdade que falava que o diabético que usa, por exemplo, a bomba de insulina e tem a HbA1c, né, a glicada de 6, é um pretendente a um futuro, uma pessoa com demência, né? Porque significa provavelmente que ele está correndo um risco de fazer hipoglicemia. Sabe, mas com a bomba de insulina, hoje as coisas mudaram um pouquinho, porque a bomba de insulina é uma ferramenta muito útil. O que é a bomba de insulina? Né? Hoje, com o chamado pâncreas artificial, o tamanho dos antigos pagers que nós usamos, né, a central do BIP, né? Do BIP, e ela fica injetando, né, insulina e ela faz a modulação. Hoje tem alarmes, né? Então, na época estava lançando. Né? Então, hoje temos os alarmes. Eu não tenho experiência. Eu já tive pacientes utilizando bomba de insulina, mas em comum acordo eu acabei encaminhando para pessoas que sabem mais do que eu o tema, né? E isso não é demérito nenhum. Qualquer paciente melhor.
né? O foco é o paciente. E hoje tem colegas em Jundiaí muito bons, né? Eu encaminhei, inclusive, fiz até um vídeo com ela, com a doutora Lília Oliveira, né? Endocrinologista de ponta, tá? Altíssimo nível, vale a pena convidá-la a vir aqui. É especialista na parte de bombas de insulina, né? Eu passei para ela e eu passo os outros pacientes, que realmente o resultado é muito bom. Então a gente fica contente. Então essa hemoglobina glicada, essa ferrugem vai entupindo as veias. Aí você entope a veia da cabeça, do olho, retinopatia diabética, infarto no coração, né? Nosso amiguinho coração, trouxe aqui em homenagem ao Carlos, né? Nosso amiguinho coração, em cima do coração, que o coração é o rei, né? E quem fica em cima do rei? A coroa. Então as coronárias, né? As coronárias ficam em cima do rei. Essas pequenininhas aqui que acabam por fechar. E aí dá um infarto, que quando ocorre uma morte do tecido, né? Então há um machucado nesse tecido. Então se o machucado é pequeno, é uma coisa. Se o machucado é grande, pior. E se às vezes é extenso demais, leva a óbito, né? Então a gente tem que estar atento. E tromboses, aumenta a chance de trombose, como eu falei para vocês, vai entupindo. Aumenta a chance de problemas renais. Olho e rim são primo-irmãos. Retinopatia diabética, ficar de olho no rim, tá? Para não ter ir para diálise. Tromboses, aí, amputações de membros, de extremidades, em especial pés, né? A gente está atento com essa parte. Então, e os vasinhos também que irrigam os neurônios. Exatamente, né? Porque os neurônios, eles sofrem, eles precisam de comer, precisam de comida, né? Por isso você tem os receptores, os transportadores de glicose, né? E as pessoas precisam se alimentar melhor, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, né? Ah, mas eu vou comer o quê? Às vezes é melhor você não comer. Se é para comer porcaria, é melhor você não comer. Ou passar fome, passe, filho, passe. Um dia, se você não for diabético, não vai. Tá tudo certo. Na guerra, meus pais vieram da Guerra Civil Espanhola, né? Que foi de 36 a 39, com o apoio do exército alemão na guerra, né? Então eu perdi o meu avô na Guerra Civil Espanhola. Então as pessoas são muito dramáticas, né? Passar fome é uma coisa muito forte, você falar. Então as pessoas não confundir vontade de comer com fome. Fome é uma coisa crítica, né? E graças a Deus eu nunca passei, acho que nós nunca passamos. A gente tem que ter respeito com essa palavra. E as pessoas têm que realmente, agora, comer errado não é um bom negócio, né? E em especial para ser diabético. Por isso que ele tem que ter o que a gente usa nas empresas, né, Carlos? Tem que também sabe, o PDCA, né? Planejamento, decisão, confere e faça, né? O PDCA. Para que a pessoa saia de casa com só. Eu vou sair de marmitinha? Com certeza. Eu levo marmita, porque você não pode levar. Eu levo até hoje. Nós três aqui levamos marmita para o trabalho. Trabalho. Isso eu acho que é uma coisa importante, João, que a gente está conversando. Aliás, nós tivemos um podcast aqui com o Dr. Bruno Colontoni, que ele é o presidente do Colégio Brasileiro da Medicina do Estilo de Vida. Certo, do MEV. Exatamente. Então, um dos pilares da medicina do estilo de vida é exatamente isso que você está falando. É a alimentação saudável. E talvez exatamente a alimentação inadequada que é um fator de risco para o diabetes. Com certeza. Todo mundo está mais estressado do que deveria estar. Está todo mundo ocupado. O celular, 35 horas por dia ligado, né? Então as pessoas se preocupam muito com a vida dos outros e não se preocupam com a própria vida, né? E eu falo para o paciente, se preocupe mais com a sua vida, foque em você. Se tiver muitos focos, você não tem foco. Exato. Você não tem foco. E o diabetes, como nós falamos, é uma doença que tem 3.500 anos, é uma doença muito inteligente. Muita. Quem descobriu o diabetes já morreu. Quem descobriu a insulina já morreu. Nós vamos morrer, a diabetes vai ficar por aí. Então, e os tratamentos hoje melhoraram muito com a chegada de outras outras drogas que a gente vai transcorrer. E estava comentando então também da história do diabetes, mas também houve a mudança desse paradigma, né? Porque antes as medicações surgiram para tratar o diabetes tipo 1. Isso. Porque tinham mais diabéticos tipo 1, isso. Não tinham tantos obesos, o estilo de vida ele era mais propício para uma eutrofia, né? Então, pessoa mais magra, com níveis Ninguém andava de carro, né? Ninguém andava de carro. Não se tinha alimentos ultra industrializados tão fáceis. O nível glicêmico dos alimentos era mais baixo. Com certeza. Com certeza. E aí a gente muda, para facilitar a nossa vida, a gente muda e piora muito a qualidade dos alimentos. Sedentarismo. O sedentarismo. Hoje tem gente que não levanta para nada, né? Fica o dia inteiro. Controle remoto.
As pessoas têm que ter iniciativa. É o que eu falo, não vai nem no restaurante, né? Não anda nem para ir no restaurante. Não. Que chega no iFood em casa. Você sai, aperta aqui o tecladinho, já vem, entrega a pizza. Até eu vi uma live na qual vinha o drone já trazer a pizza na janela. Só pega a janela, nem da cama ele sai. Então mudou-se esse paradigma, né? E aí a gente está vivendo com a diabetes tipo 2, que não é a mesma coisa que obesidade. Não. Mas geralmente comórbidos. Sim, acabam correndo junto. Então, bem colocado, Henrique, porque acontece com isso a chegada dos novos medicamentos. Voltando ainda da saga das medicações, começamos com a insulina, entraram as sulfas, né? Aí chegaram as glitazonas, chegaram no ano 2000, né? O Avandia, o Actos, né? Rosiglitazona, são drogas muito boas, né? Tiveram alguns percalços no meio a respeito da parte cardiovascular, e a rosiglitazona foi tirada do mercado, né? Que era o Avandia. Mas ainda ficou a pioglitazona, a gente usa ainda com uma certa frequência. E aí depois chegaram os inibidores da DPP-4, né? Que é uma enzima que tem no intestino, né? E aí o que acontece? Quando você bloqueia essa enzima DPP-4, você aumenta o glucagon, você inibe o glucagon. Então você não tem aumento da glicose. Então é uma droga, os DPP-4, os nomes fantasias, né? Janúvia, Galvus, Traenta, né? Hoje tem o Citiglu, Linadip, são drogas que atuam muito boas, muito seguras para idosos, né? Então, porque ela não causa hipoglicemia. Então, e elas pode ser usado o mecanismo, como diria o professor Chakra. O professor Chakra, para quem não sabe, é o Pelé do diabetes a nível Brasil. Eu tive o privilégio de fazer 23 anos curso com ele em São Paulo, né? Os cursos avançados também de diabetes. E esses DPP-4 são drogas, ele fala, o add-on, você agregue. Então você agrega a metformina, você agrega a insulina, você agrega... Nota que nós temos que colocar o arsenal terapêutico. Tem muitas vezes que vem já, né? Temos que já vem junto. Agora tá vendo já o Galvusmet, Janumet, já vem com a metformina. Eu dou preferência para a metformina chamada XR. Esse XR está em inglês, X de extend, prolongado, o R de release, liberação prolongada, dura 24 horas. É a dose máxima da metformina convencional, são 3 comprimidos de 850, dá 2,550. A metformina XR, a dose máxima, são 2 gramas. Eu procuro não passar de 1 grama, no máximo 1,5 gramas. Não gosto de chegar na dose alta de farmacologia, porque a minha professora, quando eu fiz o mestrado em farmacologia, ela não chegue no topo, sempre coloca um pouquinho abaixo, porque cada pessoa trabalha de uma maneira diferente. Então a gente tem que ver o fígado de uma pessoa, o fígado de outra pessoa, com essas drogas. Depois dessas drogas, chegaram as drogas realmente que revolucionaram o tratamento de diabetes. Eu vi a primeira vez, isso foi em 2008, num congresso na Itália, né? Foram os chamados os ISGLT2, inibidores de sódio sódio, GL, glicose e T transportadores. Então eles bloqueiam o transporte de glicose a nível renal. E a pessoa acaba urinando o excesso de açúcar, né? São eles, o Forxiga, no caso da dapaglifosina, o Jardiance e a empaglifosina. Então você acaba, quando a pessoa utiliza essas medicações, né? Ela acaba urinando, chega de 78 a 80 gramas dia de glicose, né? Essa passagem de glicose pelo néfron, né? Que o néfron é a unidade de filtragem, né, do corpo. Essa passagem de glicose, ela não é maléfica e protege. Exatamente, porque eu sou pai, somos contemporâneos, a gente fica sempre com o pé atrás, chega droga nova, vamos ver como é que é, né? E eu realmente fiquei um pouco com o pé atrás no começo, né? Aí esperei os estudos, então não fui de cara usando o medicamento. Existia no começo... Sim, o rim já está baleado. Você vai sobrecarregar o rim e, na verdade, não é isso que ocorre. Você acaba poupando o rim. Você poupa o rim. E a dapaglifosina, em especial, ela, aqui no Brasil, para pessoas diabéticas acima de 65 anos, você consegue de forma gratuita. Uhum. Então é um medicamento que a gente usa, inclusive para ciência cardíaca, né? Ciência cardíaca de fração de ejeção preservada, né? Isso é FEP, né? Isso. Você utiliza, né? Isso. Então, esse medicamento, ele veio para tratar o diabetes, mas nós vimos que ele é muito bom para tratar as doenças do coração, proteger o coração, inclusive tratar a insuficiência cardíaca para aquele paciente que não tem diabetes. Então é interessante, uma ferramenta a mais
com ótimo resultado. Aliás, João, o que a gente ficou surpreso com essa classe de medicamentos foi a redução de mortalidade cardiovascular. Não, é sensacional. Isso foi em 2008 que eu vi a primeira vez. E aí os anos se passaram, em 2015 eu estive em Estocolmo, na Suécia, quando foi aberto o trabalho chamado EMPA-REG, da empaglifosina, na qual a melhora, o gráfico era absurdo, né? 37%, se não me engano, a melhora é uma coisa sensacional, por isso que a gente insiste nessas medicações. E hoje a gente procura combinar o SGLT2, né? Tanto a empaglifosina quanto a dapaglifosina, né? Junto com o DPP-4 de preferência. Né? No caso, quando usa a empaglifosina, seria o Glixambi, ação dupla, né? O objetivo aqui não é fazer propaganda, é simplesmente explicar para que fique fácil para o paciente ver. E eu não induzo ninguém a usar remédio A, B ou C. Sempre converse com o seu médico. Eu faço isso no Instagram, né? A decisão é do médico, cada caso é um caso. Você vê que as ferramentas são várias. Então a gente procura colocar esse SGLT2, a metformina, que é antiga e boa, tá? Está na parada de sucesso, mas ela precisa ter de companheiros, né? Precisa de companheiros. Junto com isso, a gente procura colocar as sulfas quando necessário e as insulinas. E agora chegaram, né, os medicamentos aí também revolucionários, né, que fizeram parte da minha tese, os chamados os enterormônios, né, que é os análogos de GLP-1, GLP-1 não é Gonzalez, eu também penso que é tudo com G do Gonzalez, né? Glucagon-like peptide, que é um hormônio produzido a nível do intestino, né? Em especial no ilho, né? Para as células L. E esse nosso amiguinho, ele tem uma ação no estômago, né? Vamos pegar aqui auxílio aos nosso amiguinho estômago. Aqui o alimento ele entra por aqui, né? Entra aqui no estômago, essa parte que produz o fator intrínseco da vitamina B12, e ele tem que sair por essa parte final. Essa parte final aqui chama-se piloro. Piloro, em grego, significa porteiro, né? Então, ele que abre a porta por uma parte do intestino chamada duodeno. Duodeno significa 12 dedos. Duodeno. Depois do duodeno, ele vai ficar no local que fica vazio. Aí chama jejuno. Daí a gente pergunta, você está em jejum, né? Você está vazio, né? Depois tem uma parte que fica parado, que é o ilho. Duodeno, jejuno e ilho. Cada um tem a sua função. Então, o nosso amiguinho o jejuno e o ilho produzem o GLP-1. Esse GLP-1, ele age a nível do piloro, fechando o piloro, age na resistência insulínica, na metabolização hepática e age, na minha tese de mestrado, eu aprendi isso daí, sobre uma área do cérebro chamada núcleo arqueado. O hipotálamo, ele tem 12 núcleos, né? Ou 12 de novo, eu estava falando que eu dar o segundo andar, são 12 núcleos. E o núcleo que fica bem embaixo, meio que arqueado, é chamado de núcleo arqueado. Ele produz uma substância que foi descoberta em 82 por um japonês chamado Tatemoto, chamado neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y é formado por 36 aminoácidos. Ele é o principal fator inibidor do apetite. Então você age sobre o neuropeptídeo Y, que é controlado por uma parte do núcleo paraventricular que produz o CRH, que tem 41 aminoácidos, trabalhando ali numa neuromodulação. CRH, núcleo arqueado, estômago, grelina, leptina, tudo interligado. E aí agora, então, dessas medicações, né, chega aí o nosso amiguinho, o Ozempic, né, que foi utilizado, inicialmente chegou o Saxenda, né, o Victoza, o Saxenda, que são essas doses de medicações, também com uma canetinha, né, é utilizada, no caso, o Victoza era só para diabetes, e o Saxenda que é a mesma droga, que é a liraglutida, usada para diabetes e obesidade, tá? Aí você vai aplicar aplicações diárias, né? E aí essa seria, e depois o pessoal, mas todo dia aplicar, tá, não tem uma coisa mais prática? Aí chegou-se o Ozempic, né? O Ozempic, a droga chama-se semaglutida. A semaglutida, a aplicação dela também para diabetes, a dose é de 0,25, 4 semanas, depois passa-se para 0,5, 4 semanas, depois passa-se para 1 miligrama e permanece nessa dose. Essa é para pacientes diabéticos. Para pacientes obesos, como o resultado foi muito bom, foram feitos novos trabalhos em cima da semaglutida e desenvolveu com doses maiores para 1,7 e 2,4. A droga é a mesma,
tá? O medicamento é o mesmo, só que eles mudaram o nome. Então, de Ozempic ficou o Wegovy, né? E então, o Wegovy, ele fica até na dose de 2,4, com muito bom resultado. E, obviamente, a indústria farmacêutica não para de investigar, e agora está chegando uma outra medicação, que é o Mounjaro, é o nome fantasia. Eu coloquei até ontem no meu Instagram, né, a respeito desse, é um medicamento que estava sendo utilizado nos Estados Unidos e na Europa com muito bom resultado, e algumas pessoas importando, algumas de maneira correta, mas muitos de maneira não adequada, né? E aí pagando valores absurdamente caros. O produto já é caro, e realmente que houve, acho que um exagero por parte de quem estava oferecendo. E o pessoal teve bom resultado, e essa droga chama-se tirzepatida, né? Tirzepatida é uma droga de ação semanal, a exemplo do Ozempic, vai chegar no Brasil na dose de 2,5 e 5 miligramas, uma vez por semana. E a caneta não é essa caneta, não é esse produto, né? Vou até colocar para cá que é o antigo, mas a caneta vai ser assim, né? Você vai ser tirado isso aqui, a pessoa vai aplicar aqui, aqui na barriga, né? Dose única, né? Por semana usou uma vez, isso aqui vai pro lixo, né? Depois você compra o kit com 4 canetas, então para 4 semanas, né? Então o resultado é muito bom. Aqui no Brasil, voltando ao tema do Wegovy, a caneta Wegovy é essa daqui, né? É aquela que já está usada, o paciente me deixou lá, eu estou precisando trazer. Interessante que a caneta do Mounjaro, ela não tem o dosador, né? Então no Brasil não, mas na Europa e Estados Unidos tem. Então o pessoal comprava e aí começavam a fazer uns ajustes aí, tupiniquim, que não é o correto. Porque você tem que ter o máximo de cuidado com as doses dessas medicações, né? Porque uma vez que você injetou, não dá para você retirar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E vai ficar uma semana. E vai ficar uma semana. E a gente tem que estar atento se a pessoa tem indicação de usar ou não, né? Para não ter os problemas. São drogas, são medicações. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Bem utilizadas, ok. Não tendo indicação, mas não adianta a gente focar no medicamento. É o que nós estávamos conversando antes. Se não mudar a alimentação, não fizer atividade física, vai ficar gastando dinheiro e vai esperar a próxima droga. Tem uma outra droga chegando, que é a retatrutida, que é um análogo triplo, né? É glucagon, GLP-1 e GIP, né? É uma outra ação. O nosso amiguinho Mounjaro, ele tem o GLP-1, e tem também outro cara chamado GIP. Olha o G de Gonzalez. Tem o GIP também na jogada, que é o gastrointestinal polipeptide, né? Ele age também a nível do apetite. São mecanismos diferentes, porém sinérgicos, né? Tá. Então a gente tem que, se não mudar o estilo de vida, não fizer a sua parte, tem que lembrar que nós temos o nosso biotipo. Então não adianta, você não vai ficar super-homem, né? Mas esses medicamentos, os principais efeitos colaterais, geralmente é enjoo, náusea. Isso. As pessoas podem ter distensão gástrica, porque as pessoas normalmente comem poucas fibras. Então aí o problema é o remédio. O remédio pode contribuir, mas você fez a sua parte, the question number one. Né? A pessoa não faz a parte dela. A pessoa procurou. Aí a salada em casa apodrece, porque a salada e as frutas são entidades tímidas, elas não entram assim. É diferente da carne que ela vem andando, né? A pizza vem andando. O alface fica quietinho. Se você não for buscar ele na geladeira, ele apodrece. Se você não pegar a fruta, apodrece na fruteira. Por quê? Ela é tímida, ela fica quietinha. Você tem que ir lá, bate um papo com a maçã, né? Tem até uma frase do professor meu, dizia, né? Em inglês, né? Se você comer uma maçã por dia, você se livra de médico na sua vida, né? Verdade. If you eat an apple a day, the doctor keeps away, né? Vale um corte isso aí. E então são coisas que a gente procura fazer para as pessoas. As pessoas têm que fazer a parte dela, não apostar totalmente no remédio. O remédio é uma ajuda importante. Se não tiver um estilo mudança da alimentação, mudança do estilo de vida, trabalhar na higiene mental. A Maria não está aqui com a gente hoje, mas eu sempre enfoco isso, e fazer umas coisas com prazer, né? Eu faço natação, o Ricardo sabe disso, né? O Rick também. Eu faço natação, procuro fazer aí cerca de 2 a 3 vezes na semana, e faço a musculação também, que a gente precisa, estamos ficando velho, precisa chacoalhar o esqueleto. Temos 501 músculos, né? Inclusive, esse ano vocês precisam começar a fazer treino de equilíbrio. De equilíbrio, tem mais essa, né? Tem mais essa, né? Foi a recomendação do Dr. Bruno Colantoni. Uma vez por semana, treino de equilíbrio. De equilíbrio, exatamente. Temos que fazer o nosso amiguinho labirinto e as instabilidades
das articulações vão complicando. Então nós temos que fazer isso daí. E porque nós temos mais passado que futuro, cara. Né? Se bem que a minha ideia é até aos 123 anos. Espero você no meu velório. Nós vamos empurrando para frente e como nós nascemos no mesmo ano, nós vamos estar sempre com a mesma idade. Com certeza. E nós dois juntos lá com mais de 100 fazendo a nossa caminhada. Caminhada, com certeza. É importante você fazer o exercício, né? E não colocar pressão em você mesmo. E eu me recordo quando eu fui fazer a natação, retomei, eu tinha saído de um emprego, então eu estava com um horário, eu vou nadar às 6 da manhã, né? O horário, né? E aí o que acontece? Aí eu estava atrasado para a piscina, eu estava preocupado, eu chegar às 6h10, não muda nada, você chegar às 6h10, nada até 7h10, não tem nenhum problema. Senão a gente fica com estresse criando para nós mesmos. João, eu queria que você comentasse então a respeito dessas canetas, particularmente no tratamento da obesidade. Então, 2 perguntas. Primeiro, o paciente obeso que não tem diabetes, é uma boa opção esse tipo de tratamento com as canetas? Segunda pergunta, quando usa essa medicação ela é segura? Quais são, o Henrique falou de efeitos colaterais, mas existem complicações com o uso desse tipo de medicamento? Bem colocado. É o seguinte, o tratamento de obesidade, né? Obesidade é uma doença e a gente, mais do que perder gordura, nós temos que ganhar músculo. Esse é o ponto-chave. E quando a gente fala ganhar músculo, não é para virar super-homem. O objetivo do ganhar músculo, aí vai para você em casa, né? O objetivo do ganhar músculo é ajudar a vovó a sair do vaso sanitário. Eu tenho uma centenária comigo de 102 anos, eu sempre posto junto com a dona Maria Conceição lá, ela sempre forte, rígida, saudável, ativa, independente, sair do vaso sanitário sozinho, sair da cama sozinha, caiu alguma coisa, conseguir pegar, não precisa ser maratonista, não precisa sair na Globo News, nada disso. Mas tem outras coisas também, né? Então, não ir para UTI quando você for internado. Exatamente. Porque aumento da massa muscular está relacionado a desfechos positivos. Principalmente em quadríceps. Principalmente perna. Aumento da testosterona. Exatamente, vamos colocar esse tema aí. Diminuição da resistência à insulina. Né? Exatamente. O exercício é a metformina natural. O exercício ele é 5 vezes mais potente que a dose máxima de metformina. 5 vezes. Então, se você é equivalente a tomar 10 gramas de metformina, 20 comprimidos, ninguém vai tomar 20 comprimidos de glifagem, né? E aí, quando falamos de exercício, a gente está falando especificamente da musculação. Nesse caso, para melhorar o aspecto da musculatura, da força. Isso, exatamente. Mas a variabilidade de estímulos, a gente já teve também 2 episódios aqui que foram citados isso, né? Do Bruno Colontoni e do Felipe Guita. A variabilidade de estímulos é muito importante também. Então não adianta só fazer a musculação. Que são 2 vias metabólicas. Quando você faz aí, só para não vamos falar, me lembro das vias metabólicas aqui, só para responder, para não perder o gancho do Carlos. Com relação à obesidade, então o uso das canetas, hoje para obesidade no Brasil, que pode ser usada é o Saxenda, tá? E pode ser usado o Ozempic. O Wegovy, né? Que é o Ozempic até a dose 2.4. São drogas boas, seguras, desde que com acompanhamento médico. Por isso, inclusive, a Anvisa agora colocou numa portaria 344, essas medicações vão ser controladas, porque realmente você vai na feira, compra um pastel e já ganha um Ozempic junto. Não dá certo. Então as coisas mudaram para melhor. Então acho que é importante, as coisas têm que estar... Você não compra, você não chega, me dá uma bezetacil. Não funciona dessa forma. Então a gente coloca essa conotação. São drogas seguras, boas. Os principais efeitos colaterais realmente são na parte de náuseas. Alguns relatos o pessoal fala de alguns problemas a nível da visão, tá? Mas são casos esporádicos, então até onde eu tenho informação, não é com tanta... acho que é mais vantagem do que desvantagem. Perfeito. Cirurgia bariátrica é uma opção boa também, quando bem indicada. Então nós temos que... Só que antes disso a pessoa precisa fazer todo um trajeto, tem que fazer todo uma etapa. Com relação às vias metabólicas, né? São 2 vias metabólicas que ocorrem no interior das células. Vamos chamar de botãozinho. O botão, você pode colocar aqui, ó. O botão número 1 e o botão número 2. O botão número 1 seria a via aeróbia, né? É a chamada via AKT. A AKT é uma enzima que ela é o maestro das reações químicas dentro das células. Então, quando você faz exercícios aeróbios, na maioria das vezes, você estimula via AKT.
Então, quando você faz exercícios da parte de musculação, você aperta o botãozinho número 2, que é a via chamada do mTOR. Tem um medicamento com esse nome. Então, o mTOR e a AKT é o maestro, ela que organiza isso daí. Se você fizer excesso, então se você hoje vai fazer musculação, beleza. Se você tem que ter um espaço, mais ou menos em torno de 6 a 8 horas, para você fazer um exercício aeróbio. Não mesclar os dois juntos. Eu faço 1 hora de bicicleta, depois 1 hora de musculação. Não é conveniente. Você pode fazer aí, por exemplo, uns 10 minutos de bike, dar uma aquecida, depois fazer a musculação. Tá? E no outro dia você vai alternando. Então, o que você está falando é exatamente isso. Nós temos que usar os grupamentos musculares e dentro os grupamentos intracelulares, né, de tal forma. Voltando ao tema com relação à parte do esporte, e hoje, no relação dos suplementos, que eu aprendi lá no Einstein, do DNA Einstein, né, que o professor nos levou, né, eu falei, professor, puxa vida, a gente vai usar o whey, como é que é o whey, o que significa isso daí, né? Bom, aí eu falei, aí foi uma das melhores aulas, o professor me explicou na UTI, olha, vou te mostrar aqui, na UTI tem lá uns 15 leitos lá no Einstein, você está vendo algum atleta aqui? Eu falei, não estou vendo, todos são atletas. Todos que estão aqui na UTI são atletas, eles correm contra a vida. E a carga, o gasto energético deles é em torno de 4 a 5 mil calorias dia, daí para mais. Depende, se for um grande queimado, chega a 8, 9 mil. E na maratona você gasta 3 mil. Então você vê, uma pessoa acamada e acaba perdendo muita massa muscular. Então o whey é que é a proteína do soro do leite, não é a proteína do leite. A proteína do leite é a caseína que está presente na ricota, né? A proteína do soro do leite, né, da imunoglobulina, alfa-globulina, era formada por 9 aminoácidos, né? Histidina, lisina, fenilalanina, valina, isoleucina e leucina, metionina, triptofano e treonina. Esses 9 companheiros aí são sensacionais. Em especial, chama atenção, às vezes você compra um whey, né, tá escrito, contém BCA. Imagina eu vendendo ovos Gonzales, contém gema. Todo ovo, vamos combinar que tem gema, tem uns que até tem 2 gemas, né? O BCA faz parte do whey. E BCA tá em inglês, são aminoácidos de cadeia ramificada. São 3, valina, isoleucina e o grande professor que é a leucina. A leucina, ela ativa muito a via mTOR. Então ela é protetora, utiliza em pacientes oncológicos, às vezes doses à parte de leucina, dentro da nutrologia e no diabetes, que não é infrequente, a pessoa tem diabetes e tem um câncer junto, então a leucina é um cara do bem, a gente procura manter um whey de boa qualidade, aí fica a dica para você, né? O whey de boa qualidade não é marca A, B ou C, não vou aqui falar de marcas, é só olhar no rótulo, tem que ter 2.500 miligramas de leucina. Se tiver isso, é um whey de boa qualidade. Tá, e aqui na região nós temos marcas boas. Então nós temos e tem que olhar também açúcares adicionados, né? Às vezes eles não colocaram outros açúcares. Aí tem 3 tipos de whey. Né, o concentrado, né, que ele tem a lactose. A lactose é um disacarídeo, ele é formado por, a fórmula é a mesma, C12H22O11 do açúcar de cana, e ele é formado por dois açúcares, a galactose e a glicose, né, que é C6H12O6. Juntam a mesma da frutose. E aí, quando você coloca isso a nível da alimentação, o paciente diabético pode consumir, não é proibitivo, mas eu sempre procuro dar preferência ao isolado, que ele está isolado do açúcar. Não, eu sou atleta, se eu sou atleta eu preciso a reposição maior. Quando eu falo atleta, é atleta mesmo, né? Eu tenho jogadores de futebol que vêm comigo, jogadores de handball, então eles treinam 6 horas por dia, né? A gente às vezes não consegue dormir 6 horas por dia, né? Então eles treinam 6 horas por dia. Essas pessoas precisam colocar o hidrolisado, na qual os aminoácidos já vêm fragmentado, como vamos estar dizendo, hidrolisado, vem quebrado e fica mais fácil. E junto com isso tem um amiguinho da jogada, que é a creatina. A creatina também é um composto que é formado por 3 aminoácidos, são eles, arginina, glicina e metionina, AGM. Né? Esses 3 aminoácidos, né, eles ajudam muito na força muscular. Então o whey ele ajuda na massa muscular e o whey e a creatina na força muscular. Por que eu quero ter força? Para sair do vaso sanitário, para pegar algo. Não é pegar a vovó não vai pegar bujão de gás. Eu acho interessante também que a creatina é diferente da creatinina. Totalmente então, diferente. Então os pacientes eles vêm, doutor, eu tô tomando aqui, ó, creatina, mas a minha creatinina tá normal. Que bom. Que bom. Às vezes nós usamos até em algumas situações, né, a gente tem, você pode até ter um aumento no exame de sangue da creatinina,
porque por uma, entre aspas, uma falha laboratorial, que ele acaba induzindo o aumento, mas não porque função Ou mesmo renal. por um aumento da massa muscular. Então, O aumento da massa muscular também. O aumento da massa muscular, se você pegar um atleta, Tem a creatinina, é normal ter a creatinina aumentada mais e aumentada. não ter nada. E não tem nenhuma função renal, tá ok. O clearance tá bom. Então a gente tem que estar sempre atento a essas. Então são ferramentas novas, saudáveis. A creatina nós já temos no organismo. Ela faz parte do transporte de fósforo para a contração. E a glutamina? Então a glutamina ela tem um grande aliado a nível intestinal. Intestinal, né? Então, como nós estávamos falando, esses medicamentos eles podem dar um pouco de empachamento. Eu até me esqueci de falar esse tempo. Pode dar um pouco de empachamento. Mas as pessoas... no Não, caso, os GLP-1, ok. o Ozempic, esses medicamentos. Então que a pessoa tem que ter um hábito alimentar saudável, tem que colocar as bactérias do bem, então o iogurte de modo regular, né? Alguns você tem que fazer suplementação com lactobacilos, alguns outros probióticos a nível intestinal, né? Porque o intestino é o nosso segundo cérebro, talvez o primeiro por vezes, né? Então tem uma grande quantidade de neurotransmissores ali envolvidos. E talvez existam pensamentos que surjam do intestino, né? Com certeza, com Hoje certeza. Hoje já se sabe disso aí. Então o intestino, ali deles pensarem, eles conversam entre si. O crosstalk, né? Então eles conversam. Então a gente tem que fazer com que as células tem que ter uma harmonia. Então quando a gente fala medicina integrativa, né? É integrar todas as especialidades médicas. Os profissionais têm que estar juntos. Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, absolutamente em nada. Você pode ter uma facilidade em uma coisa, outra facilidade em outra, mas o mundo, qual que é o dedo mais importante? Precisamos uns dos outros. Sim. Né? Somos complementares. Então, Com certeza. essa sua fala, eu acho que é muito importante. Hoje a gente tem ouvido muito a questão dessa medicina integrativa, mas o que a gente tem percebido é um desvio até de função mesmo da promoção da saúde. Qual que é o primeiro conceito médico, né? Tá, em latim, eu não sou especialista em latim, mas primo nocere, ou seja, primeiro não fazer o mal. Perfeito. Então, se você já vai com uma unha encravada no médico, ela dá uma martelada no outro dedão, você tá com duas unhas encravadas. Então, primeiro é não fazer o mal para a pessoa. Então, se eu não sei, por exemplo, eu não sei tratar lúpus, o que eu faço? Eu faço o diagnóstico, eu encaminho para uma pessoa que saiba mais. Eu não sei tratar câncer de mama, eu encaminho para um mastologista. Perfeito. Então, acho que isso é importante, como o nosso objetivo no Entre Costas é a educação em saúde. É importante a gente expressar a nossa opinião, inclusive. Nós estamos aqui com um especialista em nutrologia. Uhum. E ele acabou de dar uma dica que, para mim, também reforçou o que eu tenho observado da importância desses dois suplementos, whey e creatina. São os principais. As pessoas perguntam, qual é o meu pré-treino, né? Uhum. O seu pré-treino de hoje, eu só posso treino da manhã. Então você correu hoje, né? Ao que você correu, o que você consumiu? O glicogênio muscular. Banana.com.br, né? Você não dá banana. A banana é uma pegadinha, cara. A vitamina, a banana, a pessoa dá aula aqui na faculdade de medicina, eu falei, qual que é a vitamina da banana? A menina tá com potássio. Potássio não é vitamina, potássio é cofator, né? As vitaminas, né? Elas de 1912, né? A vitamina banana começa com a letra B. Banana, 6 letras, B6, piridoxina. Aí já fica fácil, pegadinha. De lembrar. João, e tem a necessidade, o que eu vejo muito hoje é a reposição dessas vitaminas EV, né? Então é endovenosa. Isso aí. E existe a necessidade dessa Só quando o paciente está internado a nível hospitalar, né? Com um quadro grave, né? Agora, eu vou fazer uma soroterapia, eu não aprendi no Einstein nada disso. Então, mas aí então que legal essa pergunta sua, que excelente a sua resposta, porque nós estamos assistindo um modismo de soroterapia com vitaminas e reposição, que não é reposição, é um uso indiscriminado de hormônios. É bem colocado. Então, eu sempre digo, eu uso as ferramentas que eu aprendi. O que eu não aprendi, eu procuro aprender. Porque as coisas vão mudando, né? Esse arsenal terapêutico, quando me formei em 96, não tinha. Isso. Hoje existe, compete a mim aprender. Agora, essa terapia, eu fiz essa mesma pergunta pro professor no Einstein, eu falei assim, eu não aprendi, eu não ensino uma coisa que eu não aprendi. E a pergunta se essas pessoas que fazem esse modo, aonde eles aprenderam e qual que é a base científica. Medicina não é para amador. E o que a gente vê, nós já demos plantão, Carlos, você sabe disso. Às vezes você pega uma pessoa que não tá bem, você coloca um sorinho, coloca uma vitamina lá, jogo rápido, às vezes um alcoólatra, né? Uma pessoa desnutrida. Existem indicações. Indicações, aí você faz isso. Agora sair Aqui, Carlos, acho que eu vim tomar um soro.
Colega, você não tem nenhuma indicação de medicação endovenosa, né? Não tem nenhuma indicação. Hormônios, a testosterona em especial. A testosterona é um produto, é um hormônio produzido pelo testículo e pela suprarrenal, a parte externa da suprarrenal. Em cima do rim fica uma glândula que está acima do rim, dá nome suprarrenal, que é dividida na parte externa, que é o córtex, e a parte interna, a suprarrenal, também adrenal, dentro produz a adrenalina, e a parte externa produz o córtex. Então essa região produz testosterona também. A mulher, o nível de testosterona da mulher, aí às vezes é comum a mulher vir até no consultório e vem com essa queixa, olha, eu tô com queda de libido, tem N fatores que levam à queda de libido, tá? E aí o que acontece? Os níveis de testosterona numa mulher, vamos colocar de 35 anos de idade, tá? A testosterona ela é assim, normalmente, porque ela está menstruando, ela tem liberação de LH, FSH. Ela está transformando a testosterona em estrógeno normalmente. Normalmente, ou seja, é o normal. Então, e a mulher não tem testículo, tem que lembrar isso. Porque, ainda bem que não tem testículo, porque acontece. E aí você vê mulheres com os níveis de testosterona acima do esperado, né? Que realmente vão ter complicações. Eu sempre digo, né? A reposição de hormônio em mulher, quem for fazer, tem que conhecer mama. Tá? Porque existem tumores da mama que estão quietinhos lá, só esperando um gatilho para quando você tem que conhecer. Então, muito cuidado. Então, quem tem que. Eu não faço, eu sempre encaminho, eu não me julgo competente para isso, eu encaminho para o ginecologista, e bons ginecologistas, bons mastologistas, que façam a reposição. Tá? Então, eu sou completamente contra. E não faço isso para ninguém. Eu sempre falo, eu não aprendi. Mas o senhor não fez, por isso que eu não aprendi. Por isso que eu não aprendi. Né? Por isso eu não aprendi. Em relação à testosterona no homem. Então, eu até fez um vídeo recentemente, coloquei no Instagram, no YouTube, né? Falando a respeito de que, normalmente, vamos colocar um número para ficar fácil a conta, vai? Até 800 de testosterona, vamos colocar no homem, né? Então, 2 testículos, 400 cada um, vamos colocar assim, mas um pouquinho menos, um pouquinho mais. Aí o rapaz veio com 2.500 de testosterona. Perguntei se ele tinha 6 testículos, né? Porque aí cada um daria 600, que não tem justificativa. Não, eu não tô. Falei, não, filho, você tá aplicando. Aí depois ele abriu o jogo. Falei, não vai ser preso, né? Você não, quem aplicou que deveria ser, né? Então começa a colocar doses suprafisiológicas. A testosterona tem receptores cerebrais, em especial em áreas do arquencéfalo, da parte primitiva. No cérebro nós temos duas entidades pequenininhas, né? Tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala, daí o nome amêndoa, amígdala, pequena amêndoa, né? Não são as amígdalas da garganta, aqui as tonsilas palatinas, né? Pois bem, e elas aumentam a agressividade. Então não é infrequente você pegar lá os brutamontes de academia, né? Perninha desse tamanho, bração grandão, porque é mais fácil treinar braço do que treinar perna, né? Porque a perna cansa mais, né? Então vai treinar só braço, né? Pra ficar bonitão na foto. E aí não é infrequente você ver, só bater na internet, agressões a mulheres. Eu nunca vi o cara bater num cara mais forte, sempre bate mais fraco. Eu vou te contar um estado, em 2018, acho que foi 2018, eu estava em Portugal, num congresso de diabetes, né? Eu estava em Portugal, adivinha o que eu vou fazer? Vamos comer um bacalhau também na hora do almoço, né? E fomos lá na região do Porto lá. Aí entrei com um colega de Recife, né? Vamos comer um bacalhau, assim, né? Vamos lá. Aí chegou um rapaz lá, um gurilão, né? Fortão, né? Agressivo. Eu falei, cara, vamos embora daqui, vamos procurar uma vovó pra gente comer o bacalhau em paz, porque o cara, isso que deve ter uns 3.000 de testosterona. E a pessoa pensa que ela vai ter... Veja o seu carro, Carlos, cabe 50 litros de gasolina. Se você colocar 200, ele não vai andar melhor. Não vai andar melhor. Então você tem que estar dentro do limite. Uma planta precisa de água. Você encharcar de água, ela morre. Né? Então você perde o testículo, ele vai atrofiando e ele morre. Nós tivemos esse curso que eu fiz lá em São Paulo, foi acompanhar um caso, era uma mulher que estava usando testosterona, ela estava com o clitóris, né? Com um bem grande, precisava fazer cirurgia para remoção do clitóris. O homem, o testículo dele atrofiou, ele queria ter filhos, não conseguia. Então a pessoa perde a capacidade reprodutiva, porque e ainda a testosterona a gente usa até na UTI, quando tem necessidade. Não é pecado testosterona. O erro é a aplicação suprafisiológica. Então é sempre conversar com o seu médico. O pessoal eu tô me trocando para ir na academia, eu vejo o pessoal conversar, o assunto é sempre o mesmo. Ah, o sangue ficou mais grosso, só vai lá e doa sangue, tá tudo certo. A coisa não é assim. As coisas são muito complicadas. Assim como o diabetes não é somente o número, 80, 120,
Não é abaixar a glicose. E como é que está o pH? Como é que está o potássio? Como é que está o cálcio? Como é que está toda a osmolaridade? É muito complexo. Nós, seres humanos, não sabemos nada ainda. Como diria o famoso cantor Zé Geraldo, né? A vida é uma escola onde viver é um livro e o tempo o professor. Onde alguns pensam que são sábios. Porém, até hoje, ninguém se formou. Vale um corte. Então, ninguém se formou. Então, todo mundo aprendendo, porque a gente está conversando. Então, nós temos que trocar informações, né? E a pessoa ter humildade e falar, eu não sei esse assunto, vamos ver quem sabe mais. Você sabe arrumar máquina lavar roupa? Acho que não. Então, você chama uma pessoa que sabe. E você tem uma pessoa de confiança, precisa trocar essa peça aqui. Né? Não, eu não entendo, fala, Carlos, eu vou trocar a máquina. Então, um homem, na casa dos seus 50 anos, obeso, que chega com uma testosterona de 200. Primeira coisa, tem que perder peso. Pronto. Se não perder peso, ele tem que fazer exercício, porque às vezes ele está produzindo testosterona. Só testosterona sai, você liga para sua esposa, eu trabalho com vendas aqui, ganhei 10 mil reais hoje, estou levando para casa, legal. Cheguei em casa com 500, cadê o restante? O gato comeu. No meio do caminho, a gordura aromatiza e transforma em estradiol. Então, o que nós temos que fazer? A pessoa tem que perder peso, para isso tem que fazer exercício. Aí você tem que abrir mão. Ele não tem o tempo. Cara, o tempo são 24 horas. E o que eu sempre falo, a semana tem 168 horas. 24 vezes 7. Se você conseguir fazer 5 horas na semana, pô, você é um herói. Uhum. E aí é uma questão da prioridade. O tempo é uma questão de prioridade. Agendar, colocar a academia na sua agenda, colocar a alimentação saudável na agenda, relacionamentos. A pessoa tem que saber o que é. Sono. E exatamente. Se você não descansar, o músculo não se recupera, não cresce. Ele tem que descansar. Então, é igual você vai fazer uma pizza, né? Tem que deixar a massa descansar lá, né? Não adianta sair batendo de uma hora para outra. Então, eu repito, as doenças são inteligentes, você precisa ter a alimentação adequada. Tendenciosamente, você está com fome, vou pegar uma coxinha aí. Cara, não é o melhor momento. Eu não sei se você não deva comer a coxinha, mas deixe num outro momento, né? Comeu sua fruta de hoje, eu não gosto de fruta. É uma questão de gostar, eu não gosto de trabalhar de segunda-feira, e aí, que você vai fazer o quê? O boleto chega de segunda, terça, quarta, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer. O mundo, nós não estamos de férias nesse mundo. Como nós estamos numa escola, temos que aprender. E todo dia a gente tem uma lição nova na vida, que a gente tem que aprender, tem que passar isso para as pessoas, né? Repito, ninguém é melhor que ninguém, né? Diploma não cura doença, tá? O que cura doença é atitude médica. Eu falo médica, eu quero ampliar isso aí para nutricionista, professor de educação física, para psicólogo, para fono, para todos os profissionais da área de saúde. E precisa ter o máximo de respeito. O que a gente vê são pessoas que não sabem o que é uma bactéria. Uma vez a pessoa veio discutir comigo o assunto, assim, não dá nenhum problema em discutir. Eu estou aqui para. Mas a pessoa ela veio impor a opinião dela. Aí eu falei, por gentileza, sabe a diferença de bactéria e vírus? Não, só para saber. É uma pergunta normal, né? Se você vai discutir cardiologia, você tem que saber onde que está o coração, né? Tá por aqui, é mais ao sul, né? E é o que você falou várias vezes aqui, a questão do bom senso. Sim. Então, eu percebo muitas vezes o paciente vem no meu consultório, eu passei no nutrólogo. Sim. E aí o que eu vou ver? Fiz um monte de exame. Sim. Alguns eu nem imagino. Que existia. Olha, e nem, muito menos para que serve. Eu quero saber por que pedem chumbo, né? Aí, lítio, né? Lítio só serve para você ver litemia em quem está tomando lítio. Exatamente. Se o seu lítio está baixo, que bom. Bom, exatamente. Não está usando um medicamento que eleva o... Outras situações, se a pessoa trabalha numa indústria, numa fábrica de bateria de lítio, né? Também, exatamente. Do ponto de vista ocupacional. Então, às vezes eu teve até discussão com um colega, ele não gostou muito, mas eu falei, cara, qual a fórmula do chumbo? O chumbo sabe? O símbolo químico. Não sabe a fórmula do chumbo, o símbolo do cobre. Não sabe o assunto. Não tem nenhuma indicação médica para você fazer isso daí. Né? Então a gente tem que ter um bom senso para ver as coisas, né? E não é o que a gente se depara. Então não é falar que não estão sendo uma crítica. É que é uma defesa ao paciente. Exatamente. Não é que a pessoa está pedindo 75 exames sem critério nenhum. Não é por aí. Há vezes que você precisa pedir vários exames. Pois que se fala, justificados, não tem problema. Bom senso. O bom senso. Agora, você fazer exames desnecessários para fazer uma parada cardíaca, quanto tempo você demora para descobrir que tem uma parada cardíaca, né? Isso mesmo. Não dá pra aliás, falando aí da questão do uso da testosterona sem indicação, aumenta o risco de infarto. De
E AVC, exatamente. Então o que acontece? A testosterona é uma medicação segura. Quando bem acompanhada, você tem que ver como é que tá a próstata da pessoa, fazer um câncer de próstata. Se alimenta de testosterona. Testosterona. Então, se a pessoa tiver um câncer de próstata, não pode dar. A testosterona não vai dar câncer de próstata, mas se a pessoa já tiver o câncer de próstata, contraindicação. Então você tem que acompanhar. Câncer de testículo. Então, não é infrequente a gente ver essa situação. E insuficiência hepática, né? A gente vê. Câncer de fígado também? De fígado. É só bater na internet. Morreu uma pessoa, tudo jovens, corpo bonito, fortão, mas fraco por dentro. Exatamente. Então não adianta. Doente. Beleza, ótimo. Eu acho que a gente falou bastante de diabetes, já tiramos as dúvidas sobre a reposição hormonal. Tem mais algum assunto que você gostaria de falar hoje? Acho que talvez os assuntos são intermináveis, né? Acho que é importante a gente lembrar da nossa amiguinha tireoide, né? 30% dos pacientes que têm distúrbios de diabetes têm distúrbio de tireoide também, normalmente combinando com hipotireoidismo, né? Tireoide não engorda, por favor. Ninguém está gordo por causa da tireoide. A pessoa pode estar acima do peso e com problema de tireoide. E para saber se você está gordo ou não, o peso não é uma referência. Hoje as coisas mudaram, né? Você tem que fazer uma bioimpedância para você avaliar a sua composição corpórea, né? E ver quanto realmente você tem de massa muscular, né? Para você fazer essas correlações. Então, tem que ficar atento, senão a gente acaba se deparando também com fórmulas mágicas aí, com hormônios de tireoide, né? O risco cardíaco é enorme, né? Sim. De arritmias cardíacas, né? Induzidas por hormônios de tireoide sem indicação. Aí vai falar que o hormônio faz mal, o hormônio é necessário, só que na dose certa, né? Usar o óculos, o seu óculos está de óculos, vamos trocar de óculos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Cada macaco no seu galho. Isso, e importantíssimo isso que você comentou, já atendi vários pacientes nessa condição, usando o hormônio tireoidiano sem estar adequadamente precisando dessa substância. Manipulação de hormônio tireoidiano não tem nenhuma indicação, porque a dosagem, quando você utiliza os nomes comerciais, o Puram, o Synthroid, são doses de micrograma. É 10 a menos 6. Isso. Então, quando você usa miligrama, são 10 a menos 3. A outra é 1000 vezes menor. É impossível você ter uma precisão. E eu estou te falando porque eu sou químico, eu trabalhava com balanças de precisão. Se você não vai ter uma curacidade e a levotiroxina, né, é um hormônio altamente instável e termolábil. Então, eu comprei 8 caixas na promoção, não fez um bom negócio. Porque eles estragam. Então você tem que, mesmo que esteja dentro da validade, compre picado. 2 meses tá bom. Mas que isso não é legal. Você vai ter problema. Por isso que ele já vem em blister individualizado, para que você tenha uma duração e uma confiabilidade do produto. As doenças são inteligentes, os médicos precisam ser inteligentes, os pacientes precisam ser inteligentes. Medicina não é para amador. Eu insisto nessa frase, né? Você tem excelentes médicos na região. No Brasil tem excelentes médicos, como foi no Brasil todo, tá? Só que você tem que ficar atento e saber definir entre o joio e o trigo, entre o doutor e o médico, para que a gente não tenha problemas. Perfeito. Doutor João, como que as pessoas conseguem te encontrar? Não é difícil. João Carlos Gonzalez, só tem eu. Gonzalez com 2 Zs. 4 Zs, né? 4 Zs. Z no meio e Z no final. Eu sou diploide, né? Como ser diploide, tem que ter os dois aí. Bater na internet, você tem o Instagram, Dr. Gonzalez Diabetes, né? No Instagram. E no canal do YouTube, né? Graças ao Carlos, que o Carlos foi o mentor da parte do YouTube, né? Estamos com quase 20 mil seguidores aí no YouTube, né? No Instagram estamos quase indo para 11 mil, né? E lá no YouTube é Dr. Gonzalez Ciência e Companhia. A gente procura colocar uns vídeos aí uma certa regularidade para que dê a informação. E eu sempre digo que o objetivo é que o paciente esteja informado e ele veja a melhor conduta. Eu nunca indico o produto. Em nenhum momento indiquei para usar Mounjaro, Ozempic, insulina, nada. Veja com seu médico qual o melhor medicamento que se encaixa para você. E procure ter a hemoglobina glicada dentro do alvo no paciente diabético. Aí você vai ter uma vida longa e feliz, né? Porque saber e amar não ocupa espaço. Maravilha. E onde que as pessoas podem agendar a consulta com você? No meu consultório aqui em Jundiaí, né? Na rua Atílio Vianello, 310. Telefone 11-4586, né? Esqueci. 9288, eu nunca ligo para mim. 4586-9288. Clínica Gonzalez, né? Nós estamos aí nesse consultório há 24 anos, né? Trabalhando aí basicamente com pacientes diabéticos, né?
e a gente divide o nosso tempo part-time nas empresas, faz parte com diabetes. É isso aí. Muito bom. Hoje eu estive aqui também com o Dr. Carlos. Isso, eu estou nas mídias sociais como Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, YouTube, atendo na Clínica Semos em Campo Limpo Paulista e na Clínica Amorata em Jundiaí. E fico muito honrado com a sua presença, participação aqui conosco. Eu sou o Dr. Henrique Trajano, nas mídias sociais, Dr. Henrique Trajano, também no Instagram, no TikTok, e agora no site www.drhenriquetrajano.com.br. Atendo na Amorata em Jundiaí e na Semos em Campo Limpo Paulista, porém os agendamentos da Amorata são feitos pela Semos. Perfeito. Né, do Carlos Henrique também. E hoje, doutor João Gonzalez esteve entre costas. Muito bom. Muito obrigado Valeu. pelo convite. Um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Show.